Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Que bom participar deste encontro com o Senhor, encontro de oração, encontro que nos leva a caminhar junto com o Senhor. Nesta 13ª semana do tempo comum. E nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 8, e é a continuidade do Evangelho de ontem. Hoje é capítulo 8, versículo de 23 a 27. Capítulo 8, de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, amada, como é importante percebermos que estar com Jesus no barco não é uma ausência de dificuldades, de tribulações, de agitação no mar, mas é sinal de segurança que Ele está conosco. Ele não nos abandona. Deus não te abandona em meio às suas dificuldades, em meio aos desafios que a vida te proporciona. Deus não te abandona. Você não está sozinho, você não está sozinha. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? É a pergunta de Jesus. Este Evangelho nos apresenta uma cena que descreve não apenas a travessia do mar da Galileia, mas também a travessia da nossa própria vida. A barca, a tempestade, o medo dos discípulos e o aparente silêncio de Jesus são experiências que todos nós conhecemos, não é verdade? São Mateus, ele começa dizendo: Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Este é um detalhe importante, por quê? A tempestade não apareceu porque os discípulos estavam longe da vontade de Deus. Ao contrário, ela acontece justamente porque estavam seguindo Jesus. Quantas vezes pensamos que por rezarmos, participarmos da missa ou procurarmos viver a fé, estaremos livres de sofrimentos? Na verdade, muitas vezes pensamos isso, corremos esse risco de pensar isso. O Evangelho, ele desfaz esta ilusão. O discípulo de Cristo não está isento das tempestades, ele apenas não a enfrenta sozinho. Percebe? Nós não estamos isentos de passar por toda essa tribulação, essa dificuldade, mas nós não a enfrentamos sozinhos. Santo Agostinho, ele afirma: a barca representa a igreja navegando no mar deste mundo. O mar é a vida presente, agitada pelas tentações, perseguições, tribulações. Ao mesmo tempo, essa barca representa também o coração de cada cristão. Quantas vezes sentimos que a nossa vida está sendo inundada pelas ondas da preocupação, das enfermidades, problemas familiares, problemas financeiros, crises
espirituais, na verdade. Então, são problemas que nós temos e muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos nessa. E o texto, ele continua dizendo, né? Jesus, porém, dormia. Talvez esse seja o detalhe que mais nos inquieta, na verdade. Tenho certeza que muitas vezes esse detalhe do Evangelho, ele nos traz uma inquietude muito grande, né? Como pode o Filho de Deus dormir enquanto os seus discípulos estão em perigo? Mas, na realidade, Jesus não está indiferente. Seu sono possui um profundo significado. Qual é o significado que o sono de Jesus possui? São João Crisóstomo, ele vai explicar que Cristo permite a tempestade e parece dormir fora para fortalecer a fé dos discípulos. Se o milagre acontecesse antes do medo, eles jamais compreenderiam que realmente estava na barca. Olha que interessante, né? Também Santo Agostinho, ele interpreta esse sono de maneira espiritual. Qual que é a maneira que Santo Agostinho interpreta? Quando a tua fé adormece em teu coração, Cristo parece dormir. Desperta a tua fé e Cristo despertará em ti. Olha que belíssimo. Que imagem extraordinária essa que Santo Agostinho nos traz, né? É fantástico, belíssimo isso. Não é Cristo que está ausente, mas muitas vezes a nossa fé que está adormecida. Amado, amada, eu não sei como que se encontra a tua fé diante das tribulações, diante das dificuldades que você tem passado. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, porque eu peço, eu rezo, e Deus não me atende. E muitas vezes nós queremos o imediato, algo imediato. Eu quero rezar e já que Deus aconteça. Mas quando perdemos a esperança, né, quando deixamos de rezar, quando pensamos que Deus nos abandonou, é sinal de que precisamos despertar novamente a confiança. E é muito difícil quando nós nos sentimos assim, injustiçados, feridos, machucados. E muitas vezes nós vamos lutando e pedindo e aí vem um cansaço muito grande, porque a gente se cansa. E aí muitas vezes esse esgotamento nos leva a nos afastar de Deus. E como é triste, recentemente uma jovem me procurou dizendo: padre, eu quero tirar minha vida. E aí senta aqui, vamos conversar, o que houve? Estou cansada de tanto sofrer e tentar sozinha, passar por dificuldades. Eu sou sozinha, não tenho pai, não tenho mãe, tenho meus filhos, sou mãe solteira e não consigo emprego e estou com essa dificuldade. E eu acho que chegou o momento de tirar minha vida. Olha o desespero de uma mãe. E muitas vezes a gente se fecha no nosso mundo, no nosso eu, e não percebe que tem tantas pessoas passando por dificuldades. Né? E aí os discípulos gritam, como essa mãe também com certeza estava gritando: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Como aquela mãe também que gritava, desesperada: Senhor, salva-me, socorre. Não sei mais o que fazer, não tenho mais para onde recorrer. Apesar do medo, eles fizeram a coisa certa, recorreram a Jesus. E é o que nós devemos fazer, recorrer a Jesus. O pior não é enfrentar as tempestades, o pior seria enfrentá-las sem Cristo. Há pessoas que, diante de dificuldades,
procuram refúgio apenas no dinheiro, no poder, nas distrações, nos vícios, se afogam nos vícios, se afogam em... O cristão aprende a transformar o medo em oração. E Jesus responde com uma pergunta surpreendente: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Percebamos que ele não pergunta por que existe a tempestade. Pergunta por que tendes medo. Amado, amada, qual é o medo que tem te apavorado? Qual o medo que tem te distanciado de sentir essa presença de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua vida familiar? Por que tendes medo? A pergunta de Jesus hoje, para mim, para você. Por que tendes medo? O problema aqui principal não era o vento, né? Mas qual era o problema? A pouca fé. A tempestade estava fora da barca. O medo já havia entrado no coração. Também nós experimentamos isso. Muitas vezes sofremos pela ansiedade, sofremos até mesmo às vezes por antecipação. As coisas nem aconteceram, nós já estamos preocupados com medo de como vai ser. E criamos um cenário de derrota, até mesmo antes que eles aconteçam, não é verdade? Não vai dar certo, não dá, acabou, é o fim. E esquecemos de que Deus continua conduzindo a história. A minha história, a tua história. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 1817, a esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Sustenta-o nos momentos de desânimo e dilata o seu coração na expectativa da bem-aventurança eterna. A esperança não elimina a cruz, mas impede que ela tenha a última palavra. Amados, e depois que nós vemos tudo isso, os discípulos acordando Jesus, Jesus perguntando e questionando, e aí acontece o extraordinário. Levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, falando com autoridade. E na Bíblia, dominar o mar é um atributo exclusivo de Deus. O Antigo Testamento afirma repetidamente que somente o Senhor possui domínio sobre as águas caóticas. Como nós vamos ver no Salmo 89, versículo 10, e no livro de Jó, capítulo 38, versículos de 8 a 11. Ao ordenar que o mar se acalme, Jesus manifesta a sua divindade. Tem uma canção que diz, quando Jesus ordena, o mar se acalmará. Quando ele ordenará, o mar se acalmará. Por isso os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E essa pergunta atravessa todo o Evangelho de São Mateus. E a resposta para nós é muito clara. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, é o próprio Deus encarnado, o Deus que fez homem. Como nós vamos ver no Evangelho de São João, lá no primeiro capítulo, ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. É o próprio Deus encarnado. E o Concílio Vaticano II, na Constituição, na Lumen Gentium, número 8, recorda que Cristo permanece presente na Igreja, peregrina ao longo da história, mesmo quando ela aparece sacudida pelas tempestades, das perseguições, das crises ou das fraquezas humanas. O Senhor jamais abandona a sua barca. Jamais.
São Leomagno também dizia que a presença de Cristo não elimina as provações, mas dá aos fiéis a força para vencê-las. Essa é uma mensagem muito atual. Vivemos tempos de tantas tempestades, guerras, violências, famílias divididas, jovens sem sentidos para a vida, crises de fé, doenças, dificuldades econômicas e tantas inquietações interiores. Muitos perguntam: onde está Deus? Onde está Deus? E o Evangelho responde para nós: Ele continua na barca. Pode parecer silencioso, pode parecer que demora, mas Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Amado, amada, eu não sei qual é a tempestade que se levantou na tua vida, eu não sei qual é a tempestade que se levantou na tua família, se é na tua vida sentimental afetiva, se é no teu relacionamento, se é na tua vida profissional, se é na tua vida familiar, não sei qual é a tempestade que se levantou, mas confia que você não está sozinho. Não tenha falta de fé. Jesus não é indiferente, Ele está contigo. Pede, reza, confia e o mar se acalmará. Por isso, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Uma bênção especial para cada um de vocês que estão se sentindo sozinhos, desamparados. O mar está muito agitado. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que vem ao nosso encontro, Ele que se encarnou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.